Estou aqui com o professor Diniz, tem uma pequena biografia dele embaixo do vídeo, e, e para ele falar um pouco sobre o que nós deveríamos estar ensinando, de matemática preferencialmente, mas não necessariamente. Obrigado aí pelo convite. É uma responsabilidade muito grande, né? Falar de uma coisa que eu acho que é uma paixão para todo mundo que trabalha com tecnologia ou na área tecnológica, né? E nas ciências matemáticas e da natureza. A matemática é uma paixão, né? E o que parece, né? Hoje em dia nós estamos vivendo uma fase em que as informações, né, boas e ruins aparecem por tudo quanto é lado, né? E a gente tem que tentar saber filtrar o que é informação útil, informação inútil, e isso inclusive no ponto de vista do que a gente aprende de matemática, de física e até mesmo de engenharia, né? Existe um ditado que alguém disse, que eu não me lembro o nome, né? Que a gente pode melhorar muito a quantidade de comunicação entre os humanos, mas o que a gente tem que se preocupar é com a qualidade dessa comunicação, né? Isso é um desafio para todo mundo que trabalha nessa área de informação, né? Mas voltando para a matemática, uma preocupação minha como professor, que passou pelo processo de sair lá da bancada de eletrônica até usar as ferramentas de aprendizado de máquina, inteligência artificial para fazer minhas pesquisas, a minha preocupação é a qualidade e o conhecimento das pessoas por trás dos produtos dos resultados que estão sendo gerados, né? Não dá para a gente confiar em nada que não seja matematicamente, digamos assim, sounding, como diz em inglês, né? Ou bem provado. Então, a gente hoje se preocupa muito com robustez, se preocupa muito com a interpretabilidade das coisas que a gente faz quando a gente cria um algoritmo ou uma aplicação com aprendizado de máquina. E nós vamos ter, nessa fase daqui para frente, né, uma necessidade enorme de confiar nas coisas, nas ferramentas que nós estamos usando, né? Porque elas agora vão interferir nas nossas cirurgias, nos nossos voos com aviões, de drones, etc, etc. Isso aí tudo depende da gente ter certeza de que a gente está fazendo. Ela tem um background, um conhecimento teórico sólido, provado e que seja o máximo possível imune a erros, né? E aí a única maneira de a gente conseguir fazer isso é voltando às origens, não no sentido nas origens como elas eram antigamente, mas a gente tem que continuar a entender a matemática como a gente entendia antes, e as pessoas hoje tendem a simplificar esse processo, achando que a matemática não é mais necessária para resolver os problemas técnicos. E aí, ou os problemas corriqueiros. O problema disso é que a matemática é exata e as coisas corriqueiras elas não são, né? Então, o que se aprende com as máquinas, o que se aprende com a tecnologia atual, ela tem sempre digamos, a inspiração do humano, e o humano, nós sabemos, né? Todos nós humanos temos erros, defeitos, né? E cometemos erros que podem ser graves, né? E também, à medida que o tempo passa, a desinformação pode fazer com que nós, como sociedade, fiquemos mais, digamos assim, superficiais nas nossas decisões e sem uma corroboração prática ou teórica que é necessária. Então, a matemática e a física são duas áreas em que, eu digo a física, falo da biofísica, da biologia, né? São ciências, né, em que a gente deve respeitar, né, o conhecimento adquirido ao longo do tempo e mantê-los no nosso uso diário, né, e não descartá-los como se tudo novo não precisa mais do passado, não precisa mais das informações da física, da biologia, da matemática, né? Esse pode ser um erro
muito, digamos, irreversível, na verdade, muito grave e irreversível. Então, nós temos que continuar, sim, ensinar cálculo, álgebra, matemática mais sofisticada, só que com uma diferença. Na época que, nas gerações anteriores, tudo era feito de uma forma assim, manual, sem auxílio de computadores, com os livros ao lado, né? Era uma coisa que para alguns é até mais romântica, né? Mas hoje em dia a gente pode, ao aprender uma nova teoria matemática, as ferramentas que existem hoje em dia podem ajudar muito a gente a assimilar essas ferramentas, né? Experimentando com elas nos computadores, ou experimentando com pequenos gadgets, robôs ou coisas físicas que a gente consegue ter hoje em dia, né? O que dá uma certa oxigenação na forma de aprender. Mas o conteúdo básico das ciências exatas, como a matemática, a gente não pode abrir mão. Os engenheiros, os matemáticos, os físicos, todas as pessoas, os biólogos, cada vez mais, né, eles precisam de uma mistura, né, do conhecimento formal com o conhecimento que a gente se baseia em dados, que se baseia em experimentos, né, e, por exemplo, na área de telecomunicações, eu posso dar um exemplo simples para vocês como era no passado e como é hoje, e eu acho que a gente tem que continuar usando as duas formas. Antigamente, para fazer uma comunicação, seja de TV, rádio, depois internet, depois telefonia celular, né, nós usávamos modelos. Né? A gente usava modelos matemáticos para a passagem da informação pelos canais físicos, sejam eles cabos, o ar, a energização das antenas que passam a informação de um ponto para outro no ar. E isso tudo era baseado num conceito de ter um modelo correto para aquela propagação, para aquele transporte, né? Como se diz em chinês, né? Em chinês, transporte e comunicação, eles usam a mesma palavra, até onde eu sei, né? Porque a gente está transportando, seja pessoa, seja informação, seja lá o que for. Então, nesse transporte, a gente usava modelos para poder conseguir inverter ou compensar os percalços da passagem da informação pelo canal físico. Hoje as pessoas falam, se nós instalarmos um sistema, né, e começarmos a treinarmos o ambiente, etc., quer dizer, os transmissores, os receptores, eles vão se adaptar a qualquer situação em que apareça na frente deles, né, no caso, por exemplo, qualquer percalço que existe entre o caminho de uma antena transmissora e uma antena receptora no seu celular, por exemplo. Né? Isso é verdade na maioria dos casos, mas não é verdade no dia a dia. Então, os modelos não podem ser abandonados. Porque os modelos eles conseguem trazer para a gente uma robustez na comunicação, uma robustez na ação do homem, né, em relação ao ambiente. Né? E para a gente ter essa robustez, a gente precisa muito dos conceitos matemáticos e físicos, né, com bastante profundidade. Não estou dizendo que todos têm que dominar a matemática e a física com a profundidade que os matemáticos fazem, alguns engenheiros também, né, mas a gente não pode abandonar esse conhecimento e nem abrir mão dele. Né? O que nós temos que repensar é como estimular a nova geração a entender a importância dos conceitos básicos, né, da matemática e se estimular a mantê-los dentro do seu portfólio de conhecimento. Porque é muito fácil você ligar um computador e tentar rodar 1000 exemplos de reconhecimento de padrão, reconhecimento de imagem, de predição de algum fenômeno físico, mas o que está dentro do modelo, né, ele tem que ser interpretado de forma correta para que a gente tenha, na verdade, o bom dos dois mundos. Né? O mundo dos modelos, que tem uma formulação matemática sólida, e o mundo dos dados, em que a gente pode até melhorar esses modelos através de situações em que a percepção humana não conseguiu detectar,
né? Mas mesmo assim, uma vez a gente melhorar esse modelo, a gente tem que voltar a conseguir interpretá-los e voltar a, a, a procurar dentro da matemática e dentro da ciência as explicações para as indicações que os dados nos deram, né? E muitas vezes os dados, as suas soluções baseadas em dados, elas são altamente polarizadas, elas não funcionam bem quando você tem dados estranhos, né? O que o modelo, de certa forma, te protegeria, né? Então, a matemática e a computação, digamos, baseada em dados, são dois temas que a gente deve estudar em paralelo e estudar com o mesmo estímulo, né? E também a gente tem que aprender a filtrar o que é informação relevante das informações que não são relevantes e não corretas, o que é mais importante, né? Eu não sou matemático, admiro muito o trabalho dos matemáticos e eu sei muito bem qual é o esforço que o matemático faz para manter o rigor das soluções que eles propõem do ponto de vista matemático. E, às vezes, muitos anos depois, nós, engenheiros, fazemos utilização dessas ferramentas para gerar novas soluções comerciais, práticas, que venham beneficiar a sociedade, né? A gente pode voltar aí ao passado, né? E lembrar que, por exemplo, Isaac Newton, na minha opinião, talvez eu esteja errado, ou o Gauss também, eram pessoas que se inspiraram na física para gerar resultados matemáticos, né? Tem gente que pode olhar o contrário, né? Mas eu acho que se inspiraram na necessidade humana de entender o seu ambiente, de entender, de progredir em relação ao controle de certas situações do ambiente, né? E para isso eles precisaram das ferramentas matemáticas. E a situação atual é diferente, mas não é disruptiva em relação a esse conceito, tá? A matemática continua sendo uma necessidade para explicar qualquer coisa que tiremos dos dados e que a gente venha produzir soluções que sejam robustas, confiáveis e que venham realmente trazer benefício para a sociedade. Assim, mas alguma coisa mudou, né? Quer dizer, vamos dizer, dentro da matemática que você usa para modelar, quer dizer, tem a sensação assim que você passa de uma matemática muito do contínuo, do cálculo e tal, para uma coisa baseada em probabilidade, em matemática discreta, mais computacional. Isso. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Assim? Isso que você está falando é um fato, né? O que acontece? Muitas coisas que a gente faz com a matemática discreta, sai da probabilidade, né? Que já é uma coisa posterior a essa fase do Newton e Gauss que eu estou me referindo, né? Essas ferramentas, ou esse conhecimento, né? Ele também se beneficia da própria tecnologia, né? O fato de a gente conseguir fazer cálculos mais rápidos, fazer inferências com uma quantidade de dados enorme, isso é consequência do desenvolvimento da tecnologia, né, microeletrônica, em que permitiu que a gente pudesse fazer contas muito rápido. E a forma natural que os nossos computadores atuais lidam com as informações é que elas sejam discretizáveis, né? Elas sejam armazenáveis em memórias, computadas em CPUs que lidam com números, né? Com coisas discretas, né? Então, uma coisa, digamos, puxou a outra, né? A gente discretizou muita coisa que a gente fazia no contínuo, né? Porque as ferramentas que a gente tem para manipular essas informações são mais naturais para as soluções tecnológicas mais baratas e mais viáveis que a gente tem hoje em dia, que são os computadores, né? No caso da estatística, hoje você pode fazer Monte Carlo, Ensemble, um monte de outras coisas que a gente chama aí na engenharia, né, de ferramentas para poder fazer o teste
veracidade de um sistema que a gente está produzindo, né? Mas mesmo assim, até mesmo a utilização da matemática discreta, dos computadores e tal, ela requer uma explicação matemática, né, sólida, porque as coisas podem se dar muito erradas. Você pode pegar um exemplo muito simples, né, que eu gosto às vezes de mostrar para meus alunos, a minha internet tem milhares de... Você pega um classificador de imagem neural qualquer aí, muito treinado por bilhões e bilhões de dados, e você apresenta para ele uma imagem de um animal qualquer, uma pessoa qualquer, e você faz uma pequena corrupção nessa imagem, né? Aí mostra a imagem para o ser humano vai e reconhece aquela imagem como sendo o mesmo animal inicial. Você vai para a máquina, ela vai mudar a opinião dela, né? Então, existe hoje em dia, né, muitos estudos, né, em robustez ligados ao aprendizado de máquina, em que você tem que proteger o seu sistema de aprendizado de ataques, e ataques que são, digamos assim, bem sutis, né, em que o ser humano não erraria perceberia, desculpe, o ser humano não perceberia a diferença entre um e o outro, e a máquina simplesmente ia fazer uma confusão, né? Por exemplo, você pega um caso de veículo autônomo, né? Você pode confundir talvez um pedaço de metal que é deixado numa esquina com um automóvel que está se aproximando, né? E com isso você parar o trânsito ou até mesmo criar um acidente, porque ao ver esse automóvel no lugar, você não percebe que ao lado dela você tem um ser humano, né? Esse ser humano atravessou a rua e você não teve tempo quer dizer, o seu sistema inteligente não teve tempo de ter uma ação, porque o ser humano perdeu o controle do automóvel para a máquina, né? Essas são situações em que a robustez é importante, ela tem que prever qualquer situação, e para isso você precisa de muita matemática, muita otimização, para poder você minimizar a possibilidade de haver uma inferência incorreta sobre os dados que estão à sua volta, né? E isso aí não se faz só experimentalmente, né? Isso se faz provando que existem formas, né, matemáticas de provar que você pode se proteger contra determinadas situações, né, utilizando não só dados que já existem, mas também combatendo os dados maliciosos, porque toda vez que nós temos informações passando por uma rede, seja de celular ou uma rede de comunicação entre as máquinas, pode ter sempre alguém perturbando essas informações, né? Fazendo o que a gente chama em telecomunicações de jamming, né? Jamming seria você colocar uma informação no meio do seu canal de TV de forma que você não consegue ver TV na sua casa, por exemplo. Coloca um ruído que é mais forte do que o sinal que vem da transmissão da torre. Aí você não vê televisão na sua casa e é o seu vizinho ou alguém perto que está colocando um sinal em cima da frequência daquela estação de TV para te prejudicar. Isso pode acontecer em qualquer coisa, até na rede. Você tem lá uma rede que tem lá um cabeçalho em que você tem que vai rotear a sua informação do ponto A para o ponto B. Basta alguém corromper seu cabeçalho que a sua informação vai para o lugar errado, né? Então, isso, ou então até vai, digamos, fazer com que a comunicação seja interrompida. Tudo isso depende de muito estudo, de muita matemática, muitas vezes de entendimento melhor da física, que talvez você possa conseguir fazer proteções mais robustas usando teorias de física quântica ou alguma coisa que seja mais difícil de reproduzir de uma forma idêntica, né? Assim como o DNA humano e outras coisas, a forma, o tecido de cada pessoa também, tudo isso tem uma riqueza de informação enorme, em que é mais difícil de você, digamos assim, fazer um ataque no sentido de confundir o fulano com o Beltrano, né? Você não confunde fulano com Beltrano. Por exemplo, se você medir o seu DNA e essas pessoas não forem gêmeas idênticas, né? Então, isso é uma prova de que
a robustez ela não muda, e a necessidade do conhecimento matemático, ela não mudou nada, na minha opinião, com a transformação do mundo contínuo e do mundo matemático, antes da probabilidade e antes da discretização e antes da computação, não mudou em nada. Você pode procurar ferramentas que representem melhor os instrumentos ou as funções que os instrumentos atuais fazem, né? Mas o rigor matemático por trás da criação desses instrumentos, da criação das soluções, na minha opinião, continua tendo que ser o mesmo. Uhum. Eu vou insistir no ponto, porque... Talvez eu tenha perdido a sua pergunta. Não. É porque você está tratando a matemática como um todo. Isso. Né? Por exemplo, vamos dizer, a gente podia recuar lá no passado, a gente tem a geometria euclidiana, Isso. que não se perdeu, Não. mas não é a matemática que a gente usa hoje, ou não é nem a matemática que a gente usa, vamos dizer, nos últimos séculos para modelar. Ela está lá, né? Eu costumo dizer, eu uso o Teorema de Pitágoras todo dia, mas veio mais coisa depois. Isso, né? Então, nesse sentido, a minha pergunta é se dá para vislumbrar nesse momento, quer dizer, que essa matemática, principalmente do cálculo diferencial, integral, em relação ao que a gente está fazendo hoje, se já dá para enxergar alguma coisa, não, a gente já está fazendo uma matemática um pouco diferente, embora, vamos dizer, a derivada, a integral, tal, continue ali importante. Você já vislumbra alguma coisa nessa direção? Você acha que é cedo? Olha, eu não sou um matemático para te responder essa pergunta com precisão, mas a minha visão é o seguinte. Toda vez que por exemplo, quando eu vou treinar uma rede sofisticada com a quantidade de dados enorme, né, a gente está lá usando uns algoritmos de aprendizado, né, aprendizado através dos dados. Com ela, você usa uma função custo. Essa função custo é uma função que você quer minimizar ou maximizar, dependendo da aplicação, né? Essa função custo, às vezes, ela utiliza uma medida, né, que é estatística, às vezes usa uma medida que é determinística, né? Não envolve nenhum operador estatístico, né? Agora, muitas vezes, dentro dessas funções custo, elas têm lá conceitos da geometria euclidiana, né? Tão simples quanto isso. Não existe nada mais simples em comunicação, por exemplo, quando você manda um dado, né? O dado para nós é um vetor, né? Aí ao receber aquele vetor corrompido pelo transporte, corrompido pelo ruído da eletrônica ambiente, corrompido pelo fato de ter passado no ar, né? E o ambiente, né, tem ruído térmico e outras coisas, né, que geralmente são mais gerados dentro da própria eletrônica, né, essas coisas todas corrompem a sua informação. Então, o seu vetor de chegada ele é diferente do vetor que você transmitiu. E você não pode... você tem que dar um jeito de detectar o vetor correto a partir de uma versão corrompida do mesmo, né? Uma das coisas mais simples de fazer, se a gente soubesse, né, quem foi transmitido do outro lado, pelo menos durante um período de treinamento, a gente poderia chegar assim, o vetor que eu mandei foi esse, e o vetor que chegou foi esse, né? Posso formular esse problema da seguinte maneira. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né, que corrompeu esse vetor, e pela observação que eu tenho aqui, ele não é mais parecido com o vetor que eu transmiti. O que causou isso? Né? Agora, se eu comparar a distância de euclidiana do vetor que eu recebi com esse aqui, e ela for pequena o suficiente, né, talvez eu já esteja satisfeito com o desempenho do meu transmissor e do meu receptor nesse sistema de comunicação, né, porque eu posso até cometer alguns erros, e aí a matemática vem de novo ao meu alcance, né, vou lá para a teoria de informação e eu sei exatamente como criar um codificador de informação, né, em que eu possa consertar, que é um código corretor de erro, consertar a minha informação, mesmo que eu cometa alguns erros eventuais
né? E isso aí já entra a teoria da informação e, novamente, a geometria euclidiana faz parte de alguns desses algoritmos, né? Que a gente usa para corrigir o erro, né? E, na verdade, a inspiração é contínua, não é discreta. Embora a gente venha discretizar, existe muita inspiração, conceitos como informação mútua relativa, etc., que são conceitos matemáticos, né? Que são utilizados como ferramenta nesse conceito, né? Por exemplo, a gente pode também proteger a nossa informação, a gente quer manter a nossa informação secreta, né? Então, independente de eu recebê-la correta, do outro lado, eu tenho que dar uma forma de ver uma forma de proteger essa informação de maneira que quem recebe e não for a pessoa do destino, né, o depositário da informação, ele não consiga decifrar a informação que a gente está. Tá? E aí, na hora de decifrar essa informação, pode ser que eu use uma forma de misturar essa informação baseada em algum fenômeno físico. Por exemplo, propriedade de umas moléculas que foram criadas no transmissor e que eu consigo replicar no receptor, como se eu tivesse uma chave, né? E que somente as duas pessoas que estão se comunicando têm acesso a elas, né? Isso é uma forma de proteger. É isso que a gente faz no dia a dia, nas comunicações, não dessa forma, de outra maneira, né? Eu pego a sua informação, eu protejo com uma chave e quem vai te receber tem aquela mesma chave para abrir aquela porta e ver a sua informação. Né? Isso está no dia a dia, mas isso por trás tem matemática. Por trás tem toda uma teoria que a gente chama de codificação de fontes, codificação de informação, ou código corretor de erro, e é uma matemática, né? E às vezes ela tem cara discreta, às vezes ela tem cara contínua, né? E continua sendo matemática. Então o que eu vejo, não sei se eu respondi a sua pergunta adequadamente, mas eu acho que hoje em dia a gente faz muita a gente não, eu vejo muitas coisas feitas em matemática para tentar tirar melhor proveito do tipo de maquinaria que a gente utiliza no dia a dia da engenharia, né, que são específicas, né? No caso da eletrônica e computação, são os computadores digitais. Se você pegar o meu celular, né, eu peguei ele aqui, se você pegar um cara desse aqui, isso aqui nada mais é do que um computador digital, né? Com uma quantidade de espaço limitado, né, para não gastar bateria, para a gente ter como fosse uma coisa compacta, mas o poder de computação aqui é muito superior ao que eu tinha quando estava no primeiro ano na faculdade, na universidade inteira, né? Então, como isso aqui passou a ser uma tecnologia barata e viável para todo mundo, então muitas das coisas que estão sendo desenvolvidas em termos de teoria e de prática na matemática, né, elas vêm para explicar o que de melhor a gente pode fazer com esse ferramental, né? Mas não é a solução para tudo, né? O mundo continua sendo analógico, os seres humanos continuam sendo analógicos, jamais serão digitais, né? Então a gente pode digitalizar as coisas para poder entender algumas coisas que a gente não consegue perceber, mas depois a gente tem que voltar para o mundo contínuo e tentar interferir nele de uma forma inteligente, né? E as pessoas que, por exemplo, tiveram doenças graves, como câncer ou alguma coisa assim, essas pessoas hoje elas são muito mais protegidas pela medicina, porque se começou a entender o que acontece dentro das células, né? Quais são os fenômenos que criaram aquele outro fenômeno que não é desejável, né? Então, às vezes a gente consegue cortar o mal pela raiz, né? Entendendo melhor de como aquilo foi criado, né? Isso é uma coisa que a tecnologia ajuda muito, muito, né? As imagens de tomografia, de ECG, de EEG, é uma quantidade enorme de teorias matemáticas que são usadas para você conseguir ajudar o médico a ter um diagnóstico correto sobre o que está acontecendo, até de forma automática. Mas você não substitui o ser humano na interpretação daqueles dados, né? O que eu acho que
a matemática moderna ou a engenharia moderna misturada com a matemática te dá é uma segurança maior sobre as decisões que você está tomando. Mas você não pode deixar nunca de saber que aqui dentro, né, de cada ser humano tem milhões e milhões de anos de evolução, né? Em que eu acho que para nós entendermos o cálculo, a física, da maneira que a gente entende hoje, é resultado de milhões e milhões de anos de treinamento, né? Em que as máquinas atuais elas vão aprender de forma diferente, mas não vão substituir, na minha visão. Uhum. Você respondeu? Tá bom. Você, na verdade, você vai, por exemplo, quando você puxa a teoria da informação, isso é matemática do século XX, né? Não é Dos do. anos 40. Pois é, mas não é. Dos anos 40. Bom, mas quando, vamos dizer, não é do século XIX, nem do Não, XVII e tal. não. Quer dizer, é uma coisa que até há quem diga, poxa, isso ainda não está no currículo, vamos dizer assim. Né? São coisas Não está no que. currículo porque é novo ou porque é velho? Não, pois justamente, tem gente que disse que já é bastante velho e já devia estar no currículo, mas ainda não está. Essa, A não ser essa aí é uma boa pergunta. Essa é uma boa. Hoje mesmo eu estava comentando com um colega meu sobre exatamente a teoria da informação e eu vou oferecer na pós-graduação um curso chamado Detecção e Estimação. Aí um colega meu fez o seguinte comentário: a detecção e estimação é um assunto assim meio particular, né? E eu acho que os alunos não vão se interessar mais por isso. Aí eu falei para ele: eu tenho as minhas dúvidas. Vou explicar para você. Quando você treina uma máquina, você está estimando um modelo, né? E quando você usa esse modelo treinado para classificar um determinado fenômeno, né? Por exemplo, o desenvolvimento de uma célula não desejável, ou o reconhecimento de uma face de uma pessoa no shopping, alguma coisa desse tipo, isso aí é a detecção de qual informação, essa informação detetada, ela se relaciona com o quê? Né? Isso é detecção e estimação. Né? E a teoria da informação, onde ela entra? Olha, quando a gente usa como as funções custo em muitos métodos de aprendizado de máquinas, que corresponde a informação mútua, entropia, correlentropia, um monte de outras coisas. Isso aí tem inspiração em teoria da informação. Então, eu considero que, por exemplo, o Claude Shannon, aliás, eu aconselho os alunos a verem um filme sobre ele, né? Que foi, eu acho que o filme, eu li o livro, né, sobre a vida dele. Claude Shannon, para mim, é um Einstein da ciência, da engenharia. Né? Aí você, poxa, você tá exagerando. Não. Toda telecomunicações que a gente tem, toda, não tem exceção, depende da teoria dele. Quando eu faço um projeto de engenharia de telecomunicações, a primeira coisa que eu quero alcançar é o limite de Shannon. E o Shannon diz o seguinte: a partir de uma certa relação sinal-ruído que você tenha no seu ambiente, você não pode transmitir mais do que uma determinada quantidade de informação. A física te proíbe de fazer isso. Mas existe esse limite claramente definido para mim. Então, eu sou engenheiro, eu digo assim, olha, se eu coloco duas antenas separadas e eu estou numa determinada distância de uma a outra, eu sei qual é mais ou menos o ruído que eu vou ter do ambiente. Então, eu sei qual é a máxima taxa de transmissão de um lado para o outro que eu posso alcançar. Quem disse isso? Shannon, em 1940. Mas isso só começou a ser usado na década de 90. E isso está sendo usado como teoria básica para gerar o 6G, que vai vir em 2030. Tá? Outra coisa que o Shannon fez, e que talvez ele nem pensasse sobre isso, quando eu crio um chip com milhões, às vezes bilhões de transistores para fazer um aparelho como esse, né, existem os transistores, que são os dispositivos que fazem um chaveamento entre 0 e 1 da matemática discreta. Né? Isso é uma linguagem bem simples.
mas eles têm que se comunicar entre si. Quando eles se comunicam entre si, eu tenho que criar as trilhas. As trilhas que a eletrônica vai passar correntes e tensões ali. Essas trilhas, a distância entre essas trilhas, a largura dessas trilhas, dependem da teoria de Shannon. Porque Shannon diz o seguinte: se a relação sinal-ruído for menor do que um determinado valor e a velocidade com que você está se comunicando é maior do que uma determinada taxa, você vai perder a informação. Então eu tenho que botar as trilhas, projetar as trilhas, de maneira em que a informação vai para um lado e para o outro sem ser corrompida. Ele é disso. Mesmo que elas sejam corrompidas, se você tiver uma forma de protegê-las, você ainda pode recuperá-las. Mas você tem que saber como protegê-las. Existe uma relação sinal-ruído que não adianta proteger, que você vai perder. Mas existe outras situações em que você ainda tem uma chance de recuperar sua informação desde que você proteja. Um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo vai entender. Vamos supor que eu quero mandar uma mensagem para o professor em que eu quero dizer para ele: olha, número 1. Aí ele vai: quê? Eu falei: número 1, cara. Quê? Número 1, cara. Aí na terceira ele vai dizer assim: pô, eu acho que, não sei se era 1 ou A. Aqui eu não sei se é A ou 1. Aqui eu não sei se é... Mas tirando a média é 1. Né? Isso é redundância. Redundância, ou seja, a minha informação foi ruidosa, mas ele, através da redundância, né, de eu ter mandado 3 vezes a mesma informação, né, fez com que ele chegasse à conclusão que eu estava me referindo ao número 1. Isso quer dizer o seguinte: isso é uma forma de você codificar a informação, em que o Shannon disse: ó, se o seu sinal estiver muito ruim, né, no meu caso, ó, transmite ele 3 vezes, que a corrupção vai ser diferente, né, e a única coisa que tem de coerente entre essas coisas é a própria 1. Né, e uma hora, se você tiver uma forma inteligente de retirar essa informação, você tem sua informação correta. Esse é o homem que fez isso. O Shannon, ele é responsável por toda a telecomunicação, por toda a aviônica, por toda a microeletrônica, por toda imagem médica que a gente usa, por todos os equipamentos de vídeo, áudio, etc., que nós usamos hoje em dia. Aí você diz: ah, como assim? Aí eu baixei lá uma imagem JPEG, não sei o que lá, JPEG, ou um PEG desse, ou MPEG, sei lá. Qualquer um desses códigos, eles comprimem seus dados, para que você não tenha que mandar os dados nus e crus, porque eles vão ocupar muito espaço do seu canal. Né? Isso também usa a teoria de Shannon. Ele diz: ó, compacta o sinal. Quando você descompactar, o seu receptor, que no caso o olho humano, se for uma imagem, né, ele não vai perceber a diferença entre a imagem original e a imagem que você transmitiu. Só que a imagem transmitiu, ela vem empacotada de uma forma tão pequenininha que eu consigo mandar mais imagens, eu consigo mandar vídeos, né, porque elas foram compactadas. Isso depende da teoria de Shannon. Então, Shannon, se nós fizermos a conta da quantidade do movimento econômico que foi criado a partir da teoria da informação, ele é muito maior do que a teoria da relatividade. Talvez seja. Porque eu consigo perceber em cada coisa que eu mexo na minha vida. Só, lógico, ele é engenheiro, ele não é físico e não vai ter nunca o reconhecimento. Não existe Nobel para engenheiro. Né? E, na verdade, o Shannon é um matemático aplicado. Nada mais do que um matemático aplicado. Ele nem engenheiro eu considero que ele é. Né? Aliás, ele é mais que isso, né? Na verdade. Ele é mais que um engenheiro, mais que um matemático aplicado. Ele é um gênio, é diferente. Como Einstein era um gênio. Né? E a gente, às vezes, esquece. Aí a pessoa, né, nós, os alunos, quando eu falo com os alunos, vai estudar curso de teoria da informação. Pô, uma teoria danada, um monte de continha, banda passante, log na base 2, de 1 mais relação sinal-ruído. Essa é a fórmula da capacidade do Shannon. Ela é igualzinho a EMC2. Ela tem a mesma importância. Né? E essas descobertas que certas pessoas fazem na ciência, né, elas às vezes têm uma consequência que a gente não tem ideia, né, quando a gente não olha para a origem das coisas.
Né? Não é que a gente tem que viver do passado, nem no século XVI, nem XVII, nem XVIII. Né? Eu considero, por exemplo, o Gauss, talvez o maior gênio de todos. Porque eu, nas coisas que eu faço de algoritmo de aprendizado, né? Toda hora eu estou usando alguma coisa que o Gauss inventou. Né? Então eu tenho por ele uma dimensão impressionante, porque ele está lá séculos atrás, eu estou usando as coisas dele corriqueiramente. Né? É impressionante. Agora, se você não tem esse passado, você começa a usar as ferramentas de uma forma cega. Né? Você clica um botão lá, usa um algoritmo de deep learning, né? Para fazer uma tarefa lá, para poder fazer talvez um investimento no mercado financeiro, que a sua empresa é um robô da sua empresa do mercado financeiro que vai ajudar a ter lucro para os seus clientes. Né? É muito legal. Né? Mas se eu colocar um cientista de dados com formação matemática sólida, de engenharia sólida e de algoritmo sólida, ele é capaz de pegar seu dado e corromper de uma forma que você vai ter um prejuízo que você não vai esquecer. Tá certo? Por quê? Porque ele usou a ciência, ele usou a matemática. Ele sabe como enganar de uma forma inteligente por tudo que existe hoje em dia. Por quê? Porque ele foi na origem. Né? Ele foi na origem. Eu vou te dar. Isso são exemplos muito didáticos e até bons. Né? Basta aumentar o ruidinho, um pouquinho de certas informações que você tem, que o chama diz, a partir daí esquece que você não recupera nunca mais. Certo? Por que eu estou falando? Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque lá atrás alguém provou isso. Né? E hoje a gente usa isso toda hora. Então, daqui a 30 anos, eu acho que eu não vou estar aqui para saber, mas provavelmente o que vai acontecer é as pessoas usarem, sim, muito aprendizado de dados, mas cada aprendizado vai ter que ser interpretado de uma forma matemática rigorosa. Por que a máquina te deu aquilo como modelo? Né? Por quê? Porque só assim a gente pode, e para entender, até mesmo entender a interpretação, você tem que saber matemática, tem que saber física, tem que saber ciência. Essa é a minha opinião. Talvez de alguém de cabelo branco, mas é a minha opinião. Né? No futuro não vai se jogar futebol sem bola. Né? É tão simples quanto isso. E a bola foi criada muito tempo depois. A bola que a gente joga hoje. Antes era um pedaço de borracha, provavelmente que os indígenas da América Central usavam para brincar. Né? Quando os europeus foram. Eu acho que não tinha jogo de bola antes dos europeus virem para a América. Né? Hoje a gente take the ball, né? A gente acredita que a bola está aí, sempre existiu, não é assim? Certo? Eu acho que é por aí. Como os aviões também não existiam. Né? Talvez o teletransporte venha a existir, eu não sei. Muito provavelmente na sexta geração, lá para o final, você vai ligar o seu telefone celular e vai aparecer um holograma com a pessoa do outro lado falando com você. Né? Isso era impensável. Mas isso é ciência. Isso tem dados comprimidos, tem a teoria de Shannon sendo obedecida, a física, né, de propagação, de luz, de não sei o quê. Realmente interplay explicadas matematicamente. Não tem jeito. É assim que a ciência desenvolve. A engenharia desenvolve. Não existe engenharia sem ciência. Não existe engenharia sem matemática. Ponto. Tão simples quanto isso.